nossa fortaleza. Amém, Pai. O Senhor Obrigado. tem sido o nosso escudo. É verdade, E tem Deus nos querido. guardado dia após dia, Amém, Deus. noite após noite, É ó Pai. verdade, Pai querido. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, com as nossas vidas, ó Pai, com os dízimos que foram entregues, Sim, o Deus. quilo, as ofertas, ó Senhor. Essa é a nossa gratidão. Amém, E por Pai isso querido. nós devolvemos a Ti apenas um pouco do muito que o Senhor tem nos dado, ó Amém, Pai. Deus. Então recebe o nosso louvor, Amém. recebe a nossa adoração, ó Amém, Deus, Deus. que é feito em gratidão a Ti, Sim, para Jesus louvor da Tua glória, para a honra do Teu nome, Amém, ó Pai. Deus querido. Não em nosso nome, mas no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 23. Este é o Salmo que nós temos meditado nele nos últimos domingos. Eu pretendo concluir essa série de mensagens no próximo domingo. E hoje nós queremos trabalhar sobre o tema banquete. Esse é o nosso tema proposto para hoje. E o Salmo de número 23 nos diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Hoje o tema, como eu já afirmei, é banquete. E graças a Deus pela iluminação do seu Espírito, coincidiu da mensagem ser no dia da ceia. Porque a ceia é um banquete para todos nós. Mas, meus irmãos, a responsabilidade de um pastor é cuidar para que a sua ovelha tenha um tratamento VIP. Além de zelar pela saúde e garantir que as suas ovelhas tenham descanso, o pastor precisa levar o seu rebanho aonde há abundância de água e também de alimento. Nós já vimos isso no decorrer dessa série de mensagens. Por que o pastor tem que providenciar todas essas coisas para a sua ovelha? Porque, como nós já vimos, a ovelha por si só, ela é incapaz de encontrar para si água ou até mesmo pastagem. Então ela precisa do pastor, ela precisa que o pastor então prepare o pasto, ela precisa então que o pastor prepare a água, todo o alimento. Enfim, a ovelha precisa dos cuidados do seu pastor. E todo esse cuidado, nós poderíamos definir em uma única só palavra: cuidado. Cuidado. É isso que Deus faz para com os seus filhos. Deus cuida de cada um de nós de uma maneira especial. Deus zela pelos seus filhos, Deus cuida dos seus filhos. Charles Swindoll, comentando este versículo de número 5, diz assim: não há má vontade na bondade de Deus. Ele não mede a sua bondade em gotas como um farmacêutico que prepara uma receita. Muito pelo contrário, ele vem até nós em enchentes. Ele vem até nós com a sua bondade, como se fosse uma enchente. Então eu creio, meus irmãos, que um crente, ele pode dizer com a boca cheia: eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho
alguém que cuida de mim. E se você não tem, você pode ter. Jesus é aquele que pode cuidar da sua vida. Jesus é aquele que pode transformar o seu ser. Jesus é aquele que pode também cuidar de você. Basta você crer nele e aceitá-lo pela fé. E a partir daí Deus vai cuidar de você. Jesus vai cuidar de você. O Espírito Santo vai cuidar de você. Esse versículo que nós lemos, Davi ele está caminhando para a parte final do banquete. E concluindo aqui então a canção da ovelha, Davi vai registrar aqui a sua própria experiência. E é muito lindo de se ler quando ele diz, olha, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que Davi está afirmando aqui? O que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo aqui, meus irmãos, que Deus cuida dele como se ele fosse um rei. Deus cuida de Davi com um tratamento VIP, com um tratamento de um rei. E como que é esse banquete? Davi diz que esse banquete é onde Deus prepara uma mesa para ele. Nesse banquete, Deus unge a cabeça de Davi com óleo. E nesse banquete que Deus está servindo para Davi, o seu cálice então transborda. Então eu gostaria de ver com os irmãos nessa noite, esse banquete que Davi está falando que Deus preparou para ele aqui. Então eu gostaria que você se sentisse na sala do trono, e você se sentisse como se Deus estivesse preparando um banquete para você. Para que a gente possa então compreender aquilo que Davi está falando aqui. E na sala do banquete, a primeira coisa que nós notamos, meus irmãos, é a mesa posta. A mesa está posta nesse banquete. Como que isso acontecia? Dias atrás, eu pregando neste salmo, eu falei que no período do verão, os pastores eles caminhavam com suas ovelhas até o pico da montanha. Porque lá havia, no período do verão, melhores pastagens. Lá o pasto era melhor para a ovelha. Mas é interessante observar, meus irmãos, que algumas montanhas são como essa aí que eu projetei para vocês verem nessa noite. Há um platô. Algumas montanhas, no pico dela, há um platô que é parecido com uma mesa. Era isso que Davi tinha em mente quando ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então o que o pastor fazia? Antes de levar a sua ovelha até o pico da montanha, até esse platô, até essa mesa, alguns dias antes o pastor ele ia na frente para preparar aquele local. Naquele local então, quando ele chegava ali, ele arrancava as ervas venenosas, ele arrancava as plantas venenosas, ele tomava cuidado de ver se naquele ambiente, se naquele local tinha algumas serpentes. Assim ele aniquilava, ele espantava os animais peçonhentos, animais de rapina. E também ele salpicava então naquele gramado sais minerais ali naquele pasto. Preparando então a mesa, preparando aquele local para que então, logo depois, ele pudesse levar a sua ovelha para pastar naquele local. E aí eu fiquei pensando, como que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas no Salmo 23? Meus irmãos, quem é a nossa mesa? Jesus Cristo é a nossa mesa.
Jesus Cristo, Ele é o nosso banquete. Jesus Cristo, Ele é o banquete de todos os salvos pela fé. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer que Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. A Bíblia também vai dizer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia também vai dizer que Jesus é a água que mata então a nossa sede. Então nós podemos afirmar, nós podemos dizer que somente em Cristo nós podemos encontrar delícias e prazeres. Somente Cristo pode matar a nossa fome, somente Cristo pode saciar a nossa sede, porque Cristo, Ele é o nosso banquete. No Novo Testamento, salvação e comunhão com Deus em Cristo são sinônimos de festa. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, lá no capítulo 19, nós encontramos o seguinte: então me falou o anjo, escreve o quê? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Perceberam como a Bíblia trata a ceia como um grande banquete? E na ceia de quem nós nos alimentamos? Nós nos alimentamos então de Cristo. Então quando nós lemos aqui no Salmo 23 que o Senhor prepara para nós um banquete, é como se Davi estivesse profetizando e dizendo: olha, Deus deu para nós Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus é esta comida que nós temos em abundância. Agora, se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, te convido você a consultar o profeta Isaías. E lá, com o profeta Isaías, no capítulo 25, nós vamos encontrar o seguinte: em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra a sua terra e o seu povo. O Senhor falou, naquele dia, o povo dirá: este é o nosso Deus, confiamos nele, ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos, alegremo-nos em seu livramento. Ficou claro que Cristo é o nosso banquete? Que quando nós nos alimentamos dele, nós somos saciados. Quando nós comemos desse banquete, quando nós bebemos desse banquete, quando nós nos fartamos, nós então nos alegramos. É esta imagem que Davi está pintando aqui para cada um de nós. Cristo é o nosso banquete. Mas outro fato interessante aqui que Davi fala é que inimigo nenhum pode impedir o crente de se fartar em Cristo. Porque Deus prepara uma mesa na onde? Na presença dos inimigos. É assim que Deus prepara. Davi está dizendo aqui o seguinte: olha, diante dos inimigos, apesar deles, não obstante aos ataques deles, Deus ainda assim nos fartará. Nada vai impedir de nos fartarmos em Deus e em Cristo. E aí eu me lembrei de Romanos, no texto que nós lemos na nossa liturgia dessa noite. Nós podemos fazer essa aproximação desse texto, porque o texto vai dizer para nós de Romanos, o que nós podemos dizer à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem?
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por amor de todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E é interessante que Paulo vai passar a colocar os nossos inimigos. E como que Paulo chama esses inimigos? Paulo vai dizer o seguinte: será tribulação? Tribulação pode ser um inimigo. A angústia pode ser um inimigo. A perseguição pode ser outro inimigo. A fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas nada dessas coisas, nada desses inimigos pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque o Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ou seja, o Senhor preparou para nós Jesus Cristo. E não há nada que pode impedir de nós nos fartarmos nesse banquete. Então, Cristo, meus irmãos, é a nossa mesa. Cristo é a mesa onde nós podemos nos fartar. Nada, absolutamente nada pode nos separar do seu amor. Esta é a mensagem do Salmo 23. E aí vem a segunda imagem. Você está sentado na sala do banquete. E nos diz o texto que na sala do banquete, a sua cabeça, ela é ungida com óleo. Na sala do banquete, Davi está dizendo: a minha cabeça está sendo ungida com óleo. O que é isso? Meus irmãos, na Bíblia, o óleo, ele é símbolo da alegria. Cabeça ungida, ela é símbolo da alegria. O Salmo de número 45 vai nos dizer assim: amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria. Então a cabeça da ovelha está ungida com óleo, ou seja, a cabeça da ovelha, ela está alegre, porque o óleo era símbolo da alegria. Agora, Felipe Keller vai contar também, vai nos dizer também, que o óleo ele era usado como um remédio. Um bom pastor, ele fazia o uso do óleo medicinal para quê? Por exemplo, para curar as sarnas das ovelhas. Ele usava também esse óleo para curar as feridas. Ele usava também esse óleo para espantar as moscas, espantar também os animais peçonhentos. O bom pastor também, ele ungia a cabeça da ovelha com óleo, porque no período em que as ovelhas estavam no cio, o que era comum ver? Um brigando, disputando a fêmea, como que eles brigavam? Dando cabeçada um no outro. O que o pastor então fazia? Passava óleo, porque ao dar cabeçada, acabava a graça, porque aquilo escorregava. Perdia, acabava com aquela briga, acabava com a briga entre o rebanho, por causa então ali da fêmea. Então quando a gente olha então para essa imagem aqui do óleo, além da alegria, nós podemos também dizer que esse óleo ele é medicinal. E dando essa interpretação do óleo como medicinal, a lição para nós fica bastante clara. Porque esse óleo medicinal, meus irmãos, sobre a cabeça da ovelha, sobre a nossa cabeça agora, nada mais é do que a porção diária do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque o Espírito Santo nos cura. O Espírito Santo, ele cura as nossas feridas.
O Espírito Santo nos alimenta. O Espírito Santo, ele nos enche de vigor. Aliás, o Espírito Santo, ele produz em nós frutos. E esses frutos têm gomos. E quais são esses gomos? Paulo vai dizer aos Gálatas que o que o Espírito faz por nós? Quando nós nos enchemos do Espírito, nós temos amor. Quando nós nos enchemos do Espírito, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos paciência, nós temos bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito nas nossas vidas. Então, quanto mais nós nos enchemos do Espírito, mais a nossa cabeça está sendo ungida com óleo, porque o Espírito Santo então vai nos capacitando, vai nos dando esses dons, e nós vamos usando esses dons e aplicando esses dons na nossa vida. É somente com o óleo do Espírito Santo sobre as nossas vidas que nós somos capazes de amar. Quanto mais do óleo do Espírito sobre nós, mais nós temos a capacidade de amar, mais nós temos a capacidade de perdoar, mais nós temos a capacidade de ser pessoas bondosas, mais nós somos fiéis. Quanto mais do Espírito em nossas vidas, mais manso nós nos tornamos. Quanto mais do Espírito em nossas vidas, mais domínio próprio nós vamos tendo. Então esse óleo do Espírito, meus irmãos, precisa ser derramado sobre as nossas cabeças. É interessante que Davi diz aqui que esse óleo é derramado sobre a cabeça. E nós precisamos, meus irmãos, desse óleo sendo derramado, o óleo do Espírito, sendo derramado também sobre as nossas cabeças. Por que sobre a cabeça? Meus irmãos, é por aqui que nós tomamos as nossas decisões. É daqui que vêm as nossas reações. E agora vamos analisar o meio onde nós vivemos. Nós vivemos num contexto, meus irmãos, que os meios de comunicação em massa, as mídias sociais são responsáveis pelas ideias, pelas opiniões, pela formação da cabeça dessa geração. E a maioria das pessoas que estão nas mídias, a maioria das pessoas que estão hoje influenciando essa geração, essas pessoas, elas não têm o caráter de Deus, elas não têm o amor de Deus, elas não conhecem esse Deus verdadeiro. Muito pelo contrário, essas pessoas em muitos momentos elas zombam de Deus, elas se escarnecem de Deus, mas é elas que estão na mídia formando a nossa cabeça, a cabeça dos nossos filhos. Você sabe que seu filho tem acompanhado na internet? Você vê o conteúdo daquilo que eles estão vendo? Porque eles estão influenciando, irmãos. Eles estão influenciando. Eles estão formando uma geração. Estão formando pessoas hoje tendenciosas para a violência, para o ódio, para a perversão sexual, para a avareza, para o cinismo. Há um crescente desrespeito para com tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é belo. É por isso que então a nossa cabeça precisa ser ungida com o óleo do Espírito Santo. Do contrário, nós vamos perder a cabeça. Se nós não tivermos o óleo do Espírito nas nossas vidas, nós vamos perder a cabeça. Nós precisamos do óleo do Espírito sobre as nossas cabeças para nós sermos também transformados. Como que nós podemos aplicar isso? Paulo vai dizer quando ele escreve aos Filipenses capítulo 4, finalmente, irmãos, o que tem que ocupar a nossa mente, gente? Paulo vai dizer, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. E o que aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso praticai. E aí, quando então você
meus irmãos, valoriza o que é verdadeiro, valoriza o que é respeitável, valoriza o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Quando você valoriza essas coisas, quando você enche a sua cabeça dessas coisas, qual é que é o resultado? Está em amarelo aí. E o Deus da paz será convosco. Irmãos, vigie a sua mente. Vigie aquilo que você ouve. Vigie aquilo que você vê. Se encha da palavra de Deus, porque somente assim Deus vai estar com cada um de nós. Então você quer ter comunhão com Deus, aplique-se à sua mente a verdadeira palavra de Deus, aquilo que é puro, aquilo que é nobre, aquilo que é amável, aquilo que é admirável, porque nessas coisas é que tem o louvor. E quando você se aplica a essas coisas, o Deus da paz enche o seu coração. Então nós aprendemos com Davi que a mesa está posta. E na sala do banquete Deus prepara uma mesa, Ele preparou essa mesa é Jesus Cristo. Mas na sala do banquete também Ele quer ungir a sua cabeça com óleo para te dar alegria e para te curar. E aí então Ele te enche com o Espírito Santo para transformar você. Mas Davi ainda traz uma terceira imagem para nós. E nessa terceira imagem Davi diz que o cálice ele é transbordante. Philip Keller também vai comentar que nos dias em que as ovelhas eram levadas até aquele platô, até aquelas mesas onde tinha pasto com abundância, na medida que o verão ia chegando ao fim, aquelas ovelhas teriam que descer para pastar novamente na planície. Mas nesse retorno, em alguns momentos aquelas ovelhas elas eram castigadas com chuvas, com granizos. E algumas das ovelhas sofriam de hipotermia. Ou seja, as ovelhas ficavam com tanto frio que quase congelavam. E aí, o pastor então carregava consigo um composto de uma bebida forte misturada com água. E aí, quando essa ovelha estava ali entrando em choque, o pastor então dava daquela bebida forte. E era como se aquela bebida ressuscitasse aquela ovelha. Colocava então de novo aquela ovelha de pé. Aquela mistura dava àquela ovelha energia. E ela se colocava novamente de pé e passava então a caminhar, retornando então para a planície. Ou seja, aquela bebida socorria aquela ovelha. E aí Keller comenta o seguinte: que quadro magnífico do bom pastor, dando-nos o vinho, a vida e o sangue de seu sofrimento em seu cálice transbordante, derramado no Calvário por nós. Ele está conosco em cada tempestade. Nosso pastor está atento a cada desastre iminente que ameaça o seu povo. Meus irmãos, Jesus foi aquele que passou pela tormenta do sofrimento. Isaías vai dizer que Deus levou sobre si as nossas dores. Jesus provou do cálice amargo da ira de Deus. Nesse sentido, não importa que tormenta nós venhamos a enfrentar, pois o Cristo, na sua força, na sua vitalidade, derrama da sua vida sobre nós. Cristo bebeu do cálice da ira de Deus, e com isso Ele pagou pelos nossos pecados, Ele pagou a nossa dívida, Ele nos salvou, e na medida que Ele então nos salvou, o nosso cálice transbordou. E quem bebe de Cristo tem a vida renovada. Quem bebe de Cristo tem a vida transformada. Nós estávamos como aquelas ovelhas morrendo ali de hipotermia. Mas
Jesus nos salvou. Jesus nos revigorou. Seu cálice transbordou por cada um de nós. E hoje, eu e você temos acesso. Concluindo, meus irmãos, eu tenho alguém que cuida de mim. Você tem? Quando você precisa de socorro, a quem que você recorre? O que eu tenho observado é que na medida em que a gente cresce, nós crescemos na dependência dos seres humanos. É por isso que muitos de nós nos tornamos pessoas possessivas, egoístas, até mesmo sanguessugas. Mas uma coisa nós temos que nos atentar, meus irmãos, é que ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, jamais vai nos satisfazer por completo. Seu marido não vai, sua esposa não vai, seus filhos não vão, seu pastor não vai, seu irmão da igreja não vai te satisfazer, por mais que eles tentem. Você também não vai conseguir agradar todo mundo. Por mais que você ame uma pessoa, você não consegue dar tudo que essa pessoa quer. Por mais que você tente, por mais que você ame uma pessoa, você não vai conseguir satisfazer essa pessoa por completo. Só Jesus. Só Jesus pode nos satisfazer por completo. Por isso eu insisto na pergunta: quem cuida de você? A quem você tem delegado os seus cuidados? Certamente, se você delegou os seus cuidados a alguém que não seja Jesus, certamente você está decepcionado. E se não está, vai ficar. Uma hora vai. Mas se você delegar os seus cuidados a Jesus, você vai poder dizer de boca cheia: eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho alguém que coloca um banquete. Eu tenho alguém que me dá o banquete e nada pode me separar do seu amor. Nada. Porque Ele provê para mim tudo o que eu preciso. Se você confiar os seus cuidados ao Senhor Jesus, você pode dizer que a sua cabeça está ungida. Você pode dizer que você é uma pessoa alegre, porque você tem o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito faz com que você então seja uma pessoa alegre. E o Espírito Santo então é aquele que vai dar frutos em você. E você então vai dar desses frutos. E se você tem Jesus, então, o seu cálice é transbordante. Deus nos deu o seu Filho para perdoar os nossos pecados. E aí sabe o que acontece? Essa imagem, quem que nós vimos lá dentro da sala do banquete? Eu e você, nós estamos lá dentro dessa sala. Eu e você, em Cristo Jesus, nós estamos lá comendo desse banquete. Nós temos a cabeça ungida, nós temos o cálice transbordante. Esse é o tratamento que nós temos da parte de Deus por meio de Jesus. Jesus nos dá um tratamento como se fosse de um rei. Quer uma prova disso? Pedro soube interpretar quando ele diz: vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos. E nós somos tudo isso por causa de Jesus, porque Ele tem preparado para nós uma mesa. Então, meus irmãos, se Jesus é o seu pastor,
você pode afirmar como Davi afirmou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe por quê? Porque o Senhor prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. O Senhor unge minha cabeça com óleo. E aí, o meu cálice transborda. Prove desse banquete e veja o quanto Deus é bom. Meus irmãos, a mesa está posta. Cristo é o nosso banquete. A nossa cabeça está ungida, Cristo nos alegra. O nosso cálice está transbordante, porque Deus nos deu o seu Filho. Nós vamos cantar uma canção que nós aprendemos com a equipe ontem. E eu creio que tem tudo a ver com aquilo que nós falamos nessa noite. Que Jesus possa ser o seu respirar. Que você possa reconhecer que sem Cristo, sem o Cordeiro, nós não somos nada. Enquanto nós cantamos essa canção, nós também aproveitamos para nos preparar para a ceia do Senhor. É o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feitas em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus.
estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu nada estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, este é o meu respirar. Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso respirar. Por Cristo Jesus nós existimos, por Ele nós nos movemos, nele nós cremos. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança. Jesus, Tu és o nosso banquete. Somente o Senhor pode saciar a nossa fome. E quanta fome, Senhor, nós temos, mas somente o Senhor pode nos saciar por completo. Ó Deus, que nós possamos nos alimentar do Senhor dia após dia, que o Senhor possa ser o suficiente nas nossas vidas e que nós possamos então nos alegrar por esse grande banquete que o Senhor é nas nossas vidas. Ó Santo Espírito, derrama a porção dobrada, ó Pai, sobre as nossas vidas, para que o fruto do Espírito possa aflorar nas nossas vidas e nós possamos ser conhecidos como pessoas do amor, pessoas da bondade, pessoas, ó Deus, que tenha o espírito de mansidão, pessoas que tenham domínio próprio. Ó Santo Espírito, derrama sobre nós a Tua unção, Pai, para que nós possamos andar e viver assim e nos alegrar, ó Pai. Nos alegrar naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Ó Deus, que o nosso cálice possa transbordar dia após dia. Porque o nosso cálice é transbordante, ó Deus. Ele é transbordante porque o Senhor pagou pelos nossos pecados. E o Senhor nos deu a vitória. Então, diante dessa mesa posta nessa noite, nós queremos comer de Ti e beber de Ti. Abençoe a Tua igreja. Eu oro assim no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Jesus, então, meus irmãos, Ele é o nosso pão vivo que desceu do céu. E esse pão vivo que desceu do céu, Ele foi crucificado. Seu corpo foi partido ao meio por causa dos nossos pecados. E Ele então pediu para que nós pudéssemos, sempre que nos reuníssemos, nós pudéssemos relembrar esse ato importante. Para mostrar para nós que Ele é suficiente nas nossas vidas. Que Ele pagou pelos nossos pecados para que o nosso cálice transbordasse. Então eu te convido, você nessa noite, para você participar da mesa do Senhor comigo. Você que está em casa, você que preparou os seus elementos da ceia, que nós possamos ceiar juntos, que nós possamos relembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Alguns dos irmãos que se ainda não pegou os elementos da ceia, ele está lá à porta, você pode se dirigir até lá e pegar o pão e o cálice, e nós vamos todos então estar participando juntos. Mas nós vamos orar mais uma vez. Dessa vez nós vamos orar de forma silenciosa. E eu te convido você então a meditar neste pão que é Jesus Cristo. Convido você a confessar os seus pecados diante do Senhor, para que juntos nós possamos então participar da ceia. Vamos orar.
Santo Deus, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Perdoe as vezes, ó Deus, que nós temos nos alimentado de outro pão que não seja o Senhor. Perdoe, ó Deus, pelas vezes que nós temos bebido de outra fonte e não temos nos enchido do Teu Santo Espírito. Perdoe, ó Deus, porque as nossas mentes, elas estão contaminadas por aquilo que nós vemos e ouvimos no nosso dia a dia. Porque muitas vezes, ó Deus, nós temos dado mais valor no que os pensadores da nossa era diz do que da Tua palavra diz. Mas somente a Tua palavra é verdadeira. Somente a Tua palavra pode trazer para o nosso coração alegria e suprimento. Então, Senhor, perdoe pelas vezes que nós estamos Te desagradando. Nos limpe, nos purifique, para que dia a dia nós possamos ser mais parecidos com o Senhor. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova e eterna aliança do meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos ceiar juntos? Meus irmãos, nós estamos chegando no final do nosso culto. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram presentes conosco nessa noite, para nós prestarmos esse culto ao nosso Deus. Queremos agradecer a todas as pessoas também que nos acompanharam pela internet. A nossa gratidão, você ter também participado conosco desse culto. E nós queremos encerrar informando das nossas atividades durante a semana, a nossa reunião de oração, através das plataformas aí digitais, que você possa entrar no grupo da igreja, estar acessando ali o link, estar participando conosco das nossas reuniões de oração. Que nós possamos também estar participando do culto dos jovens no próximo sábado aqui na igreja, momento de festa, momento de alegria, momento de rever os irmãos, o momento de nós compartilharmos da música, do louvor, da adoração, da pregação da mensagem. Convido a toda a igreja para participar também. E no próximo domingo, a nossa escola dominical às 10 horas da manhã e também o nosso culto público de adoração ao Senhor aqui no templo às 19 horas. Você é então o nosso convidado, que você possa estar participando conosco. Vamos nos colocar de pé e vamos estar cantando ainda mais um hino. Depois eu quero convidar o presbítero Clodoaldo para que venha à frente, esteja fazendo a oração final, e nós vamos impetrar a bênção do Senhor. Nós vamos cantar esse hino que diz: chuvas de bênçãos teremos. Nós já temos tido chuvas de bênção. Deus já tem derramado a sua bênção sobre as nossas vidas. E nós temos certeza de que esse Deus continuará derramando da sua graça sobre as nossas vidas. E nós continuaremos sendo edificados pelo Senhor. Vamos cantar.
Chuvas de bênçãos teremos, sim, a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos do céu. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vinda com paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos queremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Oremos. Eterno Deus, nós te rendemos graças, porque em Cristo Jesus nós somos servidos pelo banquete espiritual. Amém, Deus. Nós te damos graças porque em Cristo Jesus nós temos cada uma das nossas necessidades supridas. Sim, Deus. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos preparou este banquete. Amém. E através de Cristo Jesus, sendo Ele nosso Senhor e Salvador, Tu nos dá a vida eterna. Amém, para Pai. habitarmos junto a Ti nas moradas celestiais. Amém, Deus. Mas, Pai amado, este Teu banquete ele é tão repleto e tão completo em nossas vidas, que Ele supre as nossas necessidades cotidianas. É verdade, Deus. E por isso, ó Deus, nós continuamos em Tua presença, para que no decorrer desta nova semana, as nossas vidas possam ser uma expressão de adoração, de culto e de louvor ao Senhor. Amém, Deus. Porque nós saímos daqui, ó Deus, nutridos, alimentados e continuaremos a nos alimentar da Tua palavra. Amém, Deus. Este banquete que o Senhor nos oferece. Sim, Jesus. Por tudo isso nós te damos graças e por tudo isso nós te louvamos e pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Recebei a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Podeis